Olá, sou o professor Rogério Antônio Piccoli, do Departamento de Filosofia e Métodos da UFCJ e responsável pela disciplina Filosofia Política 1 no curso de Licenciatura em Filosofia à Distância da UFCJ. Muito bem, no último vídeo eu fiquei devendo para vocês uma apresentação, uma análise das ideias principais, dos principais tópicos, digamos assim, discutidos na seção 2.3, que sem dúvida nenhuma é uma das mais complexas do capítulo 2 do livro do Asman e do Dutra, Filosofia Política 1, ok? Então, como eu disse, a gente não vai entrar na discussão da interpretação da Hannah Arendt, a gente vai enfatizar esse argumento do ego, tá certo? Que é uma parte fundamental, digamos assim, da argumentação que os autores querem, né, trazer para a gente a respeito do pensamento do Aristóteles, né? Compreender o fim natural do homem ou qual é a função própria, né? Lembra que existe o cosmos, no cosmos cada coisa tem o seu lugar, né? Cada coisa realiza uma função específica própria e cada tipo de coisa, né, tem uma função própria. E a investigação então do Aristóteles é como é que está conectada a função própria das coisas com o fim natural delas, em particular a função própria do ser humano e o fim o fim ao qual os homens devem aspirar, né? Devem buscar, merece ou é digno ou devemos promover, ok? Então é essa esse é o mote aí, esse é o problema, digamos assim, que vai ser tratado, abordado na seção 2.3. Bom, aí é preciso entender de onde vem esse argumento do ego, né? É um, esse tipo de discussão, essa leitura que enfatiza a centralidade da noção de ergo no pensamento do Platão, do Aristóteles, é bem responsável, né, tem uma contribuição muito relevante, digamos assim, para o aparecimento da leitura a leitura neo-aristotélica, né? Uma reinterpretação do Aristóteles na atualidade, tá certo? Então, tem se escrito muito sobre isso, né? Por que foi ignorado, né? Essa noção de ego, essa noção de função que está no pensamento do Aristóteles, porque isso nos ajudaria a compreender o pensamento dele de uma maneira interessante e que cobriria, digamos assim, seria distoante com várias interpretações seriam mais rasas ou que não enfatizam o aspecto do ego. Então, o argumento do ego é usado por Aristóteles para determinar a natureza humana. E com isso ele nos ajuda a caracterizar ou a entender o que é essa felicidade, que é o bem próprio humano, né? Na concepção dele, né, a eudaimonia. A felicidade, que é o bem próprio humano, é identificada então como o máximo bem que a gente pode atingir, né, o sumo bem, mas isso normalmente é visto como uma certa banalidade, quer dizer, todo mundo aspira à felicidade, ok, mas né, qual que é o ponto aí, né? Então, é, é preciso recuperar então essa ideia do que ele queria dizer com isso, né? Mas parece uma noção, né, simples, né? A função do homem deve ser determinada, assim como a função de um flautista, de um escultor, de um pintor, elas são determinadas também, né? Ou seja, não basta que a pessoa seja um bom flautista, né? Mas a função de um bom flautista, né, é desempenhar bem, né, a sua atividade de flautista. A função de um escultor é desempenhar bem a função de escultor. E a mesma coisa do pintor, quer dizer, a função de um pintor é desempenhar bem aquilo para que o pintor existe, aquilo para que o escultor existe, aquilo para que o flautista existe, né?
é desempenhar bem essa função específica, né? Então, encontrar essa função específica é o pulo do gato que permite Aristóteles vincular o bem humano e a função, né, do ser humano. Então, é essa ideia que ele quer conectar. E aí, obviamente, né, isso permite ao Aristóteles conectar função e bondade, articulando as duas coisas com a noção de virtude, tá certo? Então a bondade é uma eminência que se acrescenta à função, é uma qualidade superior, extra, né? Que você acrescenta a uma função. Por quê? Porque as coisas têm função. O flautista, né? Ele tocar flauta, mas ele pode fazer bem ou mal isso, né? O escultor pode ser um bom escultor, um excelente escultor ou um péssimo escultor, né? Nós, como cidadãos, podemos ser, né, péssimos cidadãos, né, corruptos, né, etc., fraudulentos, etc., mas, ou nós podemos ser bons cidadãos, justos, né, por exemplo. Então, essa ideia, né, de que a bondade, ou o sumo bem, ou o bem que nós aspiramos, né, nós devemos realizar, né, está vinculada a uma noção de fazer bem aquilo que é a função natural, né? Então, se faz bem a função natural, a gente tem aí uma noção de bondade, né? E o que significa fazer bem a função natural? É fazer com excelência, é fazer no máximo grau de perfeição, né? Então é como a gente diz, fazer uma faculdade não é meramente ir lá e tirar as notas básicas. Eu costumo dizer que existe fazer faculdade e passar pela faculdade, né? Quem faz a faculdade faz bem a faculdade, né? Então ele faz com excelência, né? Ou seja, ele se compromete em conduzir-se, né, de uma forma virtuosa, né? Então, essa noção de virtude é que permite a Aristóteles, né, conectar a função natural do ser humano com a noção de bondade, né? Então, é a noção de virtude. Aí você já imagina que uma vida perfeita, uma vida humana perfeita, é uma vida em sociedade, porque lembra, né, que a cidade antecede o indivíduo. Então, ele está atrelado à vida em sociedade e ele tem que ter uma vida em sociedade que seja virtuosa, porque se ele realizar bem as virtudes que são demandadas pela cidade, né, ele realiza plenamente a sua felicidade, né? Então, a atividade humana, acredita Aristóteles, né, tem que ser de acordo com a virtude, por causa disso, né? Porque dada a função natural do homem, né, é realizar bem essa função, realizar com excelência essa função, portanto, realizar com virtude, né? A noção grega para excelência é areté. Por isso que a gente fala que o pensamento aristotélico é um pensamento aretaico, é um pensamento que realça ou que coloca ênfase na noção de virtude. E virtude, então, é essa característica, o conjunto de características próprias, né, do caráter humano que leva ele a uma realização perfeita da sua função. A virtude é a perfeição da função própria do homem. Quer dizer, uma pessoa virtuosa é aquela pessoa que se ajusta perfeitamente a essa função própria, que é a ser a parte apropriada, adequada, que vai contribuir para o bem da polis, né? E ao realizar o bem da polis, ele realiza-se como ser humano também. Então, quando o homem é virtuoso, o seu potencial para a atividade racional é levado à perfeição, né, ou à máxima perfeição. Então, determinar a função própria do homem e o que a torna perfeita são os passos para entender o que especificamente é o bem humano. Que o ser humano tem um bem próprio, né, todo mundo já sabe, né? Mas em que consiste esse bem, né? Quais são os contornos, digamos assim, dessa eudaimonia, esse
bem máximo, que é a felicidade, né? Como é que ela é realizada? Que tipo de conhecimento nós precisamos, né, para fazer com que ela exista realmente? Esse é o pulo do gato na teoria do Aristóteles, tá certo? Bom, então os autores recuperam uma noção do Aristóteles, a noção de ego, né, e eles recuperam um argumento de um intérprete do Aristóteles, né, Achenberg, que mostra que há um raciocínio por trás da hipótese, né, de que Aristóteles estava pensando o tempo todo, toda a discussão que ele faz do lugar, do ser humano, da felicidade humana, das faculdades humanas, da conduta humana, está sempre ligado a esse pressuposto que a gente chamaria de metafísico, porque tem a ver com a cosmologia dele, né, de que todas as coisas têm função própria, e inclusive o ser humano tem função própria. Né? A ideia de que o ser humano é um ser que está destinado a promover um determinado fim, a perseguir uma certa finalidade como sendo um tipo de conduta que é adequado à sua natureza, ela foi um pouco abandonada na modernidade. Né? Essa noção de que somos determinados finalisticamente, né, é uma noção que os fins que os seres humanos devem perseguir é uma noção que foi abandonada, pelo menos no sentido de que esse bem é uma construção coletiva. Né? Na modernidade, a gente passa a pensar que esse bem é uma conquista individual, né? Uma realização pessoal, individual. E a gente não pensa mais em termos coletivos como era na antiguidade. Acontece que, se a gente retoma a ideia de que esse bem só pode ser realizado na coletividade, a noção de ego, como sendo aquela função própria natural do ser humano, ela é colocada em destaque. Né? Então, o ego humano, aquilo que é próprio do ser humano, aquilo que nos torna perfeitos como seres humanos, é o exercício efetivo da nossa alma racional, ou seja, o exercício efetivo, né, da nossa capacidade intelectiva. Tá certo? Então, o bem humano tem que ser o engajamento com agir racionalmente, porque esse é o ego, né, e realizar esse ego de uma forma excelente. Portanto, o bem humano é o engajamento com o bem agir racionalmente, porque o agir racionalmente é o ego humano. Né? E a virtude, então, humana, né, é agir bem, né, desenvolver bem, ter uma atividade, né, de acordo com a virtude, que é o que nos assegura que a gente vai agir bem racionalmente. Né? A virtude é a excelência do agir racional. Né? Então, o que o Aristóteles conseguiu fazer aí? Com a noção de ergo, ele conectou o bem humano com a conduta e o agir humano e a noção de virtude. Então, essas três noções estão articuladas agora de uma maneira muito sistemática, mas para entender, então, a conexão do bem humano e a bondade da virtude, né, por que a bondade reside na virtude, seria necessário recuperar, então, essa noção de função própria do ser humano, que seria o ergo humano, que tem a ver com a atividade racional. Então, há uma conexão, então, né, entre a função racional própria do ser humano, é isso que nos torna seres humanos, né? A parte humana tem a ver com a capacidade, ou mais do que meramente a capacidade, no Aristóteles, a ênfase é no exercício efetivo da racionalidade. Né? Então, a atividade racional define a função humana e a vida que para nós seria a vida mais perfeita, mais completa, compatível com a natureza humana. Portanto, a vida conforme a razão é a melhor e a mais aprazível para o homem, e a vida de acordo com as outras virtudes né, também é uma vida feliz. Né? Então, a gente tem as virtudes das quais a razão participa de uma maneira mais efetiva, né? Que são as virtudes dianoéticas,
tá certo? Mas existem também aquelas virtudes que são dependentes do apetite, da vontade, né, que guiam o agir humano concretamente no mundo. Né? Então, a vida perfeitamente feliz seria a vida altamente contemplativa. Mas nós não conseguimos viver uma vida altamente contemplativa. Né? Então, a gente, contemplação racional da ordem, né? Contemplação da ordem do mundo. Né? A gente não consegue exercitar isso puramente, a gente tem que agir no mundo, né? E esse agir no mundo nos afasta dessa posição contemplativa, né? Se você quiser, é aquela oposição entre teoria e prática, né? A gente precisa realizar isso que a gente conhece, né? Que a gente constrói como sabedoria, como conhecimento. Né? Então, a realização dessa ordem no cosmos, inclusive a atividade efetiva do ergo humano, adequada, apropriada, envolve enfiar a mão na massa, ou seja, agir concretamente no mundo. E aí, então, surge uma discussão se... Porque Aristóteles diz que algumas virtudes são puramente intelectivas, dianoéticas, como ele diz, né? E outras são mescladas com o apetite, mescladas com a vontade, né? E com a capacidade deliberativa, né? Então, isso cria uma dupla interpretação que lá no texto, né, chamada de leitura inclusivista, que quer dizer o seguinte: não é só a atividade racional, puramente racional da alma, né? Isso seria a interpretação exclusivista, que diz só a vida contemplativa é a vida melhor, é a vida que é compatível com o ergo humano. Essa é uma leitura exclusivista, porque isso estaria de acordo com o que o Aristóteles afirma, né, a respeito da racionalidade, né? E como ele considera que as virtudes dianoéticas são as virtudes do intelecto puramente, né? Então, para alguns intérpretes, teria que excluir as outras virtudes, aquelas que não têm uma natureza puramente racional, intelectiva, né? Então cria um problema de interpretação. Os inclusivistas vão dizer, olha, nós temos que incluir tudo, porque o ser humano é tudo. Então, a atividade humana depende tanto do exercício da racionalidade, mas também do desejo, da vontade, da imaginação, como a gente viu. Então, todas as atividades, né, estão sujeitas, né, ao critério da aretai, né, da excelência, da virtude. Tá certo? Tudo aquilo que é necessário para a conduta humana, tudo aquilo que a conduta humana envolve no mundo. Então, a gente tem leituras inclusivistas, leituras exclusivistas. Exclusivistas enfatizam apenas o caráter contemplativo como sendo a vida própria do ser humano, o fim próprio, né? E a vida apropriada, compatível com o ergo humano, que é a capacidade racional. E a inclusivista vai dizer, não, peraí, agir concretamente no mundo demanda reunir tanto as capacidades intelectuais quanto as capacidades morais, porque elas são partes constitutivas da felicidade humana, né? Para a gente atingir a felicidade humana, a gente precisa de agir no mundo e não só contemplar o mundo, né? Então, a leitura inclusivista, né, ela destaca isso. Todas as virtudes, não só as intelectuais, mas também essas associadas à vida prática, ao agir prático, à conduta, que elas são sujeitas, digamos assim, aos sentimentos, às paixões, às inclinações, né? Porque elas pertencem a essa dimensão sensível da alma, né? Então, não tem como a gente, né, numa leitura platônica, né, desassociar no ser humano a dimensão apetitiva, volitiva, sensível da dimensão puramente reflexiva, intelectual. Então há essa disputa, né, entre leitura inclusivista e leitura exclusivista. Né? Os inclusivistas, que são defensores dessa posição inclusivista, eles argumentam que a felicidade plena, então, é abarcada por uma vida virtuosa em todos os aspectos relevantes, né? Não apenas na contemplação
intelectual. Enquanto que a leitura exclusivista foca apenas na vida contemplativa como sendo aquela vida mais compatível e completa com a função racional, puramente racional do ser humano, né? O Rowe é um dos principais intérpretes, né, que defende essa posição, e ele destaca que não tem como a gente aceitar os argumentos do Aristóteles no livro 1 e no livro 10 da Ética Nicômaco, né? Porque no livro 1 ele constrói uma posição e no livro 10 da Ética, que ele vai falar da vida concreta, da constituição, né, do ser humano, parece que ele se afasta, digamos assim, né? Então, a verdadeira felicidade, essa ideia, né, de que a verdadeira felicidade reside na vida contemplativa. Consequência dessa interpretação, né, tem um debate, né, entre Gautier, Jolliffe e do outro lado Cooper, né? Esses autores argumentam que a vida melhor e mais completa é aquela que obedece um princípio racional presente em todas as virtudes, não apenas na contemplação. Então, em princípio, a realização excelente de um traço de caráter, isso que a gente chama de virtude, né? Independente da origem desse traço de caráter, seja no sentimento, né, no apetite, na parte volitiva, seja na parte intelectiva, né, há uma dimensão racional. Então, todas as virtudes são abarcadas, né? Então, são ponto para a abordagem inclusivista, né? Eles defendem que Aristóteles considera a vida, Gautier e Jolliffe, né, considera que Aristóteles considera a vida conforme a razão como sendo a mais feliz, mas em grau secundário, a vida, de acordo com as outras virtudes, também é feliz, né? Então, Gautier e Jolliffe, eles estão representando aí estão tentando enfraquecer a visão exclusivista, estão tentando incorporar, né, algo do argumento inclusivista. O Cooper já tem uma visão mais externalista. Para ele, ele critica a interpretação do Gautier e do Jolliffe, defende que Aristóteles estabelece a felicidade como uma vida contemplativa, né? Então, a conexão entre ergon, que é a função, e o bem é fundamental e ela deve ser entendida, né, como sendo uma matéria de consenso geral, né? A indução analógica e outros casos específicos, né, estabelece que a vida contemplativa é a vida mais, né, a forma mais elevada da vida humana. Aí tem outras interpretações bastante influentes, né, como a do Irving, por exemplo, defende que a ética aristotélica está conectada com a visão da natureza humana. Ele argumenta que o Aristóteles apela ao conceito de natureza na sua ética, sugerindo que a ética racional é a função, a atividade racional é a função própria do homem, né? Em Ética Nicômaco, não seria o melhor lugar para encontrar o conceito de natureza, mas a conexão é clara em outros textos do Aristóteles. Então, para alguns, não é preciso esse conceito de natureza humana para considerar a totalidade das virtudes, porque eles entendem que a vida contemplativa é aquilo que é de acordo com o ergo humano, né? E aí existem outras interpretações, a gente não precisa entrar, mas Rowe, por exemplo, defende uma posição separatista, dizendo que o livro 1 e o livro 10 da Ética, eles não têm conexão entre eles, a felicidade no livro 1 é uma atividade racional de acordo com a virtude, né? É completamente diferente da visão contemplativa que vai ser defendida lá no livro 10, né? E parece mesmo que o livro 1 é parte de um tratado sobre a virtude, e o livro 10 seria conexões meio que reunidas, assim, anotações reunidas meio que aleatoriamente, mas que não tem anotações de aula, generalidades, que não tem uma conexão sistemática com o conteúdo do livro 1. Então, isso, do ponto de vista da interpretação, isso mostra como que os textos filosóficos são problemáticos, né? Isso acontece com Platão, acontece com Aristóteles,
como que eles são sujeitos a discussões de interpretação, né? E às vezes a gente quer buscar uma ordem que não está no próprio texto do autor. Particularmente eu entendo que, né, não existe essa conexão, porque uma parte do livro 1, do livro 2, do livro 3, né, eles constituem uma espécie de tratado de virtude, essa é uma interpretação, né, se eu não me engano, do Marcos Engano, no Brasil, que defende que há um tratado da virtude, e esse tratado o Aristóteles nunca completou, mas ele aparece de uma maneira sistematicamente organizada em vários escritos, Ética Nicômaco, Ética a Eudemo, Magna Moralia, que são escritos, fragmentos, né, escritos de textos do Aristóteles que foram reunidos sobre a moralidade. Né? Ele conseguiu mostrar que, então, que há uma certa articulação interna do texto. E na ética nicômaca em particular, esses dois elementos estão separados. Né? Então parece haver uma interpretação assim, parece ser irreconciliável a ideia no livro 1 de que, né, a felicidade é completamente dependente da atividade racional de acordo com a virtude, né, e a ideia de que a felicidade é completamente derivada de uma vida puramente contemplativa, como é defendido no livro 10. Então isso é uma inconsistência interna do texto que dá pano para a manga para saber qual é a melhor interpretação. Então há uma tensão interna na obra do Aristóteles que ela precisa ser abordada, porque dependendo da posição que você assume, você está assumindo, né, que é possível conciliar a visão da virtude como abarcando todas as virtudes, tanto as virtudes racionais e intelectivas quanto as virtudes éticas, né, ou morais. Os autores, então, o Asman e o Dutra, autores lá do livro, eles tentam defender, né, uma certa posição em relação a isso, né, mas como a ideia inclusivista, uma leitura mais inclusivista, né, mais tributária do Irving, né, dizendo, não dá para interpretar se não é, né, se a gente não considerar a noção de natureza, que é uma postura metafísica do Aristóteles e que não está lá no livro 1, porque o livro 1 não foi escrito para ser uma escrita sobre metafísica, mas pressupõe a discussão sobre a natureza humana. Né? Parece que se você não inclui a noção de natureza humana, do ergo próprio do ser humano, no livro 1 da ética aristotélica, né, da ética nicômaco, você desarticula todo o livro. Então, o Irving defende, né, e outros, né, defende que a ética é conectada com a visão da natureza humana. E Aristóteles usa essa noção de teleologia do cosmos, ele transpõe para a natureza, para a physis, e ele transpõe para a natureza humana. Né? Tem vários argumentos a favor disso, né? Isso é, por exemplo, a posição do Aristóteles sobre a adaptação das espécies, né? Cada espécie é adaptada a um tipo de função própria, né? Não dá para saber, não dá para aceitar a argumentação do Aristóteles a respeito de que cada espécie está perfeitamente adaptada a uma determinada função, se a gente desconsidera a teleologia da natureza, a teleologia da physis no pensamento dele, né? Então esse é o tópico que eles discutem, né? É o problema da teleologia, do finalismo na natureza. Eles endossam, então, né, que Aristóteles argumentou contra um dos pré-socráticos, né, Empédocles, né, argumentando que defendia que o fato de uma espécie ser mais adaptada ou menos adaptada a uma determinada função era uma coisa completamente aleatória, completamente do acaso. O Aristóteles, porque tem essa visão da ordem cosmológica, do cosmos, da organização interna, né, de que cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua função, o Aristóteles nega essa visão. Ele é um crítico, então, do Empédocles, né, do pré-socrático. Né. O
Essa visão, então, do finalismo na natureza, que ela não está presente no livro 1, mas ela está pressuposta no livro 1 da Ética Nicômaco, né, joga a favor, então, dessa visão inclusivista. Eu, particularmente, creio que a visão inclusivista faz mais sentido. O próximo tópico, então, é o problema da... Tá, a gente tem a ver, então, com as finalidades humanas, né, e como é que nós sabemos qual fim nós estamos promovendo, né? Qual que é o padrão para a gente atestar um conhecimento, né? É uma questão de método aqui, é um problema epistemológico, né? Como é que a gente valida um conhecimento a respeito de a finalidade apropriada da vida humana, numa questão ética profunda, né? A gente tem várias opiniões e várias posições sobre isso. Como é que a gente valida esse conhecimento? Como é que a gente sabe que a gente exatamente o que a gente deve fazer e como deve fazer? Aí é destacada, né, uma posição do Aristóteles a respeito do que é a realidade política, né? A ideia de que a realidade política é uma realidade que é completamente instável, que muda o tempo todo. Então, o conhecimento sobre a realidade política não é a mesma coisa que um conhecimento sobre a física, né? Quer dizer, as marés, as estações do ano, os ciclos de gravidez dos animais, né, os ciclos de fertilidade dos animais, se você olha, né, e você começa a notar, e você vê a regularidade ali, né? Nos assuntos humanos, essa regularidade não é tão marcada, né? Há uma espécie de inexatidão nesse fenômeno, né? Quer dizer, os fenômenos não são tão regulares, então o nosso conhecimento ele não tem uma capacidade preditiva, que é o que se espera de um conhecimento científico, né? Perfeita. A gente não consegue prever perfeitamente. Então, como é que a gente guia a conduta num terreno em que a gente não consegue prever exatamente qual é o arranjo das coisas? Porque as pessoas mudam de opinião, as pessoas trocam as suas prioridades, as pessoas se frustram e abandonam os seus compromissos, né? Então, como é que a gente lida com uma vida social sabendo que os seres humanos têm essa conduta, né, que às vezes se aproxima da racionalidade, às vezes se afasta da racionalidade, e que não tem lá muita regularidade. E além do que, a vida em comunidade, né, a nossa vida é afetada absurdamente por eventos que não são previsíveis, né? Então, o Aristóteles, que tipo de conhecimento é esse? É o conhecimento da vida prática, né? Que envolve a ética e a política. Por Aristóteles, as duas coisas estão conectadas, né? As regularidades, então, que a gente observa, não é devido a um convencionalismo humano, né? Não é porque nós chegamos num acordo como por que a gente anda do lado direito, né? A direção, né, aqui é do lado o volante do carro, né, fica na esquerda, né, do lado esquerdo, e em outros países fica do lado direito no carro, né? Isso não é meramente uma escolha convencional. Ou por que a gente usa corrente contínua, corrente alternada e não usa corrente contínua? Isso não é meramente uma convenção, como são essas coisas. O Aristóteles está dizendo, esses padrões emergem, né, porque eles estão, de certo modo, orientados pelo ergo, né? Há uma inclinação em direção ao ergo, né? Então, o conceito de natureza do Aristóteles volta a ter um papel importante aí, porque permite afastar a teoria dele, permite dizer que a teoria dele reconhece irregularidades, mas essas regularidades não são obra do acaso, né? Elas são fruto do fato de que às vezes nós agimos mais racionalmente, às vezes nós nos distanciamos daquilo que é agir racionalmente, porque dadas as circunstâncias, a nossa faculdade, né, de conhecer e de saber, né, não, mesmo a gente tendo essa faculdade plenamente racional, né, a gente não consegue extrair um conhecimento plenamente racional, não é um conhecimento perfeito, né, sobre como as coisas são governadas, né, dada a própria natureza da política. Então, há uma variabilidade, né,
Quer dizer, a gente se aproxima e se afasta desses ideais ou desses fins, né? Às vezes a gente se mantém mais próximos, às vezes a gente se distancia e a gente não sabe as consequências, as circunstâncias mudam, os efeitos são diferentes, tá certo? O fato é que os autores querem destacar é que a teleologia, né, que é o conceito derivado da metafísica, que o Aristóteles atribui à physis, mas ele atribui também ao ergon humano, né, a noção de uma natureza própria, né, é um conceito fundamental e crucial para entender a política do Aristóteles, né? E a ciência que é extraída daí, considerando os fins que são adequados ao ser humano, o tipo de conhecimento que é extraído daí, claramente é um conhecimento que é, digamos assim, sujeito a revisões, ele é um conhecimento aproximativo, ele nunca é um conhecimento definitivo, né? Então, mesmo o nosso agir virtuoso é um agir que, às vezes, a gente se afasta radicalmente daquilo que a gente pretendia perseguir, né? Um exemplo que o Aristóteles dá é que o conhecimento na ética, né, é como você tentar acertar o alvo com arco e flecha, ok? Quer dizer, frequentemente a gente se desvia muito, né, do alvo, mas eventualmente a gente acerta o alvo, né? Então, é daí que aparece uma certa regularidade, né? Todas as ações, em certo sentido, elas convergem para o alvo, elas não são completamente aleatórias, né? Elas têm um foco, né? Então, existe uma cidade ideal que ela serve, né, de exemplo para as cidades efetivas que existem, né? Então, há um ordenamento ideal da polis, que seria compatível com aquele fim humano, né, que ele deve guiar a organização, ele serve de parâmetro, né, e isso é uma forma de conhecimento. Quando você estabelece aquilo que é o ideal, mas não puramente realizável, você ainda tem um referencial a seguir, portanto, as suas ações ainda são guiadas por uma certa racionalidade nesse sentido. Tá? Então, os autores argumentam que é necessário incorporar a noção de causa final e de causa formal para compreender o pensamento político do Aristóteles. Né? Sem a ideia de natureza, a ideia de teleologia, a ideia de causa final e de causa formal, né, de volta na reflexão aristotélica, a gente não consegue entender por que a discussão sobre a polis ideal, para ele, é um balizador muito importante. Ele acha que ele está dando uma contribuição muito importante, porque ele está oferecendo um modelo ideal de polis compatível com a natureza humana, né? E com o ergo humano, tá certo? Então, há uma ênfase nessa discussão da teleologia, né? Há uma ênfase, então, em a gente perseguir os fins ou os propósitos naturais das coisas, né? Que as coisas têm objetivos específicos, elas estão direcionadas para objetivos específicos, tá certo? Um exemplo que os autores dão sobre, né, se as coisas têm finalidade ou não, ou como que isso é um problema, né, discutir teleologia no conhecimento científico, né, hoje em dia, né, tem a ver com o funcionamento dos órgãos humanos, né? Aí eles dão o exemplo do rim, tá certo? Quer dizer, o rim tem esse papel, né, de filtrar e purificar o sangue. Mas dizer que esses processos são puramente bioquímicos, né, que é uma obra do acaso que o órgão venha fazer isso, né, parece, né, que nos obriga a pensar que existe um caráter teleológico. Né? Ou a gente pode pensar um outro órgão, por exemplo. Mesmo que a gente acredite que existe, né, que os órgãos têm um caráter evolutivo e tal, né? Se a gente pensa do clitóris feminino, por exemplo, né? Que é um órgão que não tem função, aparentemente não tem função nenhuma, exceto a de dar prazer. Né? Então, quer dizer, como é que a gente entende o lugar desse órgão, né, no corpo, se a gente não leva em conta a teleologia? Né? Então, um dos lugares que a teleologia é mais discutida e debatida, obviamente, é na área da biologia. Né? Então, como é que faz para incorporar ou não incorporar a concepção teleológica? Né? É difícil você pensar que o olho
que por acaso o olho é esse órgão que captura, funciona para capturar a luz e desinverter as imagens e capturar a imagem invertida e depois ser processada no cérebro e tal. Quer dizer, parece mesmo que o olho foi feito para ver, né? Então, assim, não é uma obra do... Quer dizer, ele tem uma finalidade porque ele existe em nós, né? Então, a teleologia é um tema muito controverso, né? Porque o conhecimento que nós entendemos, aquilo que nós entendemos como conhecimento, se afastou muito desses elementos teleológicos, mas não é pecado, digamos assim, atribuir isso ao Aristóteles, tendo em vista que ele via a natureza e o mundo como sendo uma totalidade ordenada, né? E essa, obviamente, concepção do Aristóteles, teleológica, obviamente vai se refletir naquilo que seria, então, uma cidade ideal, a cidade em que seria possível o ser humano realizar plenamente como ser humano, né? Então, Aristóteles usa o conceito de teleologia para definir a função da cidade e o papel dos cidadãos, né? A cidade ideal, ela exemplifica uma forma completa, né? Da forma mais completa, os traços que teriam que ser levados em consideração para mostrar as funções naturais de uma cidade, né? Que para Aristóteles é a promoção do bem comum e da virtude, tá certo? E aí, obviamente, ele liga, né, com a noção de função, a noção de teleologia, de finalidade, a noção de função, a noção de virtude, excelência, ele consegue explicar qual que é o papel da cidade. A função da cidade é facilitar, é promover a vida boa e a vida virtuosa para os seus cidadãos. O que só pode ser entendido plenamente com, né, se a gente entende que a cidade tem uma função teleológica, né, que é permitir que os seres humanos realizem mais plenamente o seu ergon, né? Não é muito difícil de entender se o ergon humano é a racionalidade é a capacidade de dialogar. A gente só consegue dialogar com quem nos quer ouvir, né? Com quem está disposto a ouvir, né? E quem está disposto a ouvir? Obviamente são os meus amigos na minha cidade, né? A polis é uma fraternidade de amigos, né? Então essa que é a ideia. É só ali que o exercício pleno do ergon humano, que é a capacidade discursiva racional, pode se realizar plenamente. Então a gente vê que a cidade é uma condição de possibilidade para a realização do ergon humano. Os autores não destacam isso, não entendi muito bem porquê, mas eles dão ênfase à ideia de boa vida e vida virtuosa, né? Mas talvez porque eles não queiram entrar na controvérsia da interpretação do logos como discurso, ok? Mas, assim, pedagogicamente a gente consegue entender, né, que se a função própria do homem é o exercício da capacidade racional, e isso é a capacidade discursiva de convencer e persuadir as outras pessoas com argumentos, né, com justificativas, né, bem fundadas, então a gente só pode fazer isso numa comunidade de amigos, né? É só assim que a gente vive plenamente. Os autores passam, então, né, por uma discussão se como é que aparece a teleologia na ciência do Aristóteles, mas essa é uma consideração menor, né? Eles retomam, então, o problema da generalização da ética, né? Aristóteles reconhece que a ética é uma forma de conhecimento sobre a conduta humana, mas que não é baseada em leis absolutamente certas, né? Não tem princípios ou teoremas como tem a geometria, né? Eles não são absolutamente precisas porque está sujeita à variabilidade dos fenômenos humanos. Os fenômenos humanos modificam, né, à luz dos fatores que são imponderados, dos imprevistos, etc. A respeito disso, eu recomendaria a leitura da Fragilidade da Bondade, um livro da Martha Nussbaum, que é muito importante, muito interessante para discutir essa questão, né? Você já captura bem a ideia da fragilidade da bondade, quer dizer, realizar a bondade, tentar realizar a bondade, construir um conhecimento sobre como atingir a bondade plenamente, né? Realizar o bem plenamente, é uma coisa que nos escapa, porque tem elementos que fragilizam essa nossa pretensão de capturar plenamente a bondade, né?
Aristóteles justifica, então, a função racional do homem e a sua relação com a virtude, a gente já falou disso, né? E existem lá, então, questões sobre a interpretação da ética aristotélica, né? Há questões questionáveis na ética aristotélica, né? Se a função do homem é realmente o exercício racional, quer dizer, parece ser um pouco limitado, né? Essa concepção do ser humano restringida, digamos assim, à racionalidade. E a outra coisa também mais controversa ainda, que gera mais discussão, é se a virtude conduz de fato à felicidade, né? Então, como que tem que ser pensada essa felicidade, né? Porque parece que pretender ser virtuoso pode trazer, né, infelicidade, infortúnios, né? Então, será que né, essa vida plenamente virtuosa ela está tão fortemente? Como é que é essa ligação dela com a realização da felicidade? Essa é uma polêmica bastante interessante que é discutida lá no finalzinho da sessão 2.3, ok? Então, eu vou interrompendo por aqui. Eu acho que eu, né, consegui passar a ideia principal, os tópicos principais da sessão 2.3, que é a mais interessante, sem dúvida, a despeito digamos assim, da profundidade em que são discutidos esses conceitos de natureza, teleologia. Acho que eu precisaria de mais exemplos e uma discussão mais cuidadosa, com mais calma, um certo aprofundamento, digamos assim, quando essas ideias aparecem no texto do Asman e do Dutra, né? Mas a gente entende, é um livro introdutório, um livro de apresentação, um livro, né? Eles não precisam estar comprometidos com uma discussão aprofundada e rigorosa, né? E nem também apontar todas as fontes das controvérsias, todos os aspectos das controvérsias, né? Mas o fato de destacar, eu acho que a gente já fica com um probleminha na cabeça, né? Ok? Então, essa era a minha intenção aqui, apresentar para vocês a seção 2.3 do livro do Asman e do Dutra, né? Do capítulo 2, alguns aspectos, né, do pensamento político do Aristóteles, né? E esse para discutir exatamente a função própria da natureza humana, que é discutida nessa seção 2.3 do capítulo 2, ok? Então é isso, acredito que seja o suficiente para vocês realizarem os exercícios e recomendo fortemente a leitura tanto da política quanto da parte introdutória da Ética Nicômaco do Aristóteles, ou livros de apoio, né, que levem a uma boa compreensão da Ética Nicômaco, tá, ok? Vocês terão uma disciplina sobre Ética Nicômaco, mas nesse momento, né, de recolhimento de informações para tentar compreender o pensamento político, talvez seja interessante consulta, algum vídeo, alguma obra introdutória sobre a Ética Nicômaco do Aristóteles, ok? Então, um bom curso para vocês. Qualquer dúvida que apareça, estamos à disposição. Consultem os seus tutores ou consultem a mim diretamente pelo portal, ok? Um grande abraço, tudo de bom.